Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Túlio e eu vou ministrar mais um aulão do mais uma aula de cinética, então para P1. Esse vídeo é meio que um vídeo bônus, eu não estava pretendendo fazer ele, mas aí eu vi uma oportunidade de usar uma metodologia diferente para achar os parâmetros cinéticos. Essa letra A aqui, ó, determina os parâmetros cinéticos da taxa de reação. E aí eu queria mostrar para vocês. Vocês me falaram que tiveram dúvidas quanto à utilização do método diferencial. A gente já fez, né, exercício usando o método diferencial, só que foi sempre com a taxa, né? Eles davam a taxa da reação para a gente tinha a concentração e a gente conseguia resolver os problemas usando o método diferencial assim. Então, esse exercício aqui é o exercício 27, o exercício que caiu na P1 de 2019. Vou estar lendo com vocês, eu nem preparei slide não, estou lendo da lista mesmo. E aí depois eu vou fazer a letra A com vocês e eu vou comentar sobre a letra B e a letra C depois. Então, enfim, a reação entre etileno Eita, a reação entre etileno cloridrina e bicarbonato de sódio pode ser utilizada na síntese do etileno glicol. Ok. A cinética dessa reação foi estudada na temperatura de 82 graus Celsius em reator batelada. O experimento laboratorial foi conduzido com quantidades equimolares dos reagentes e os dados se encontram na tabela a seguir. Tá bom. Tá, primeira coisa. A gente observa esses reagentes aí. Não tá falando que é fase líquida, não tá falando que é fase sólida. Só dá essa reação aqui pra gente. E a gente vê que é o quê? Isso aqui é um mais, isso aqui é um mais. Tá vendo aqui um reagente mais outro reagente está gerando três produtos. Ou seja, está tendo expansão. Ou não tá? Bom, é uma análise bem complexa de você fazer. Tipo assim, eu falo complexa no sentido que não precisa saber de cinética, sabe? É mais conhecimento do mundo mesmo. Mas é que, tipo assim, bicarbonato de sódio, tanto bicarbonato de sódio quanto a cloreto de sódio, eles não são gases, né? São sólidos, que provavelmente estão dissolvidos nessa mistura aí. Tanto o etileno de cloridrina, esse daqui, o etileno glicol, eu acho também que são líquidos. Temperatura. Mesmo essa temperatura aqui, eu não sei afirmar, tá? Mas eu imagino que sejam sim. Então, esse, esses sais aqui eu tenho certeza que são sólidos, né? Temperatura aqui, então provavelmente estão dissolvidos. Então, é meio que você tem que olhar para isso e pensar, ó, tá na fase gasosa, vai ter expansão, ou não tá na fase gasosa e não vai ter expansão, né? Esse pensamento quando não falar nada. Eu vou considerar como se estivesse na fase líquida. E o CO2 aqui está dissolvido dentro do reator, fase líquida, do reator embatelado. Ok, essa é a primeira coisa. E não lembro se eu já li essa parte aqui. Ok. A cinética de reação foi estudada a temperatura de 82 graus Celsius em um reator batelado. O experimento laboratorial foi conduzido com quantidades equimolares dos reagentes e os dados se encontram na tabela a seguir. Outra coisa, equimolares, né? Quer dizer que a concentração que entra no reator de bicarbonato e desse negócio aqui são iguais. E mais, você vê que quando um mol de bicarbonato reage para formar esses produtos, um mol de etileno glicol, ó, um mol de etileno de cloridrina reage. Então, ou seja, eles estão amarrados estequiometricamente. Eu falo melhor disso no primeiro vídeo de reatores que eu passei para vocês, que eu resolvo a questão 29, que tem essa mesma particularidade. Mas isso é uma informação que facilita muito para quando a gente for escrever a equação de taxa. Então é uma informação muito importante para a gente, porque em vez de escrever concentração de A elevado a um alfa vezes concentração de B elevado a um beta, a gente pode escrever o quê? Concentração C, porque concentração de A é igual a concentração de B, que é igual a um C, que eu defini, elevado a alfa mais beta. Ok, tem isso. E, e tá.
e que molares se encontram na tabela a seguir. Beleza. Tem essa tabela aqui, a gente tem esses dados, né? Só que a gente não sabe quais que são os parâmetros cinéticos da taxa de reação. Então, ok, vamos linearizar, vamos criar a equação, linearizar ela e a partir desses dados aqui aplicar a metodologia diferencial. Vou mostrar para vocês. Acho que eu não escrevi a equação de taxa, vou fazer aqui no Excel mesmo. Acompanhe. A equação vai ser o quê? Vai ser C, que é igual aos 2, né? Elevado ao desculpa, elevado a alfa mais beta, vezes K. E é isso, né? Elevado a alfa, ou a K e B. Ok. Basicamente é isso. Esse alfa mais beta eu vou chamar de N. Ok? N. Então a nossa taxa de reação vai ser basicamente isso. Vai ser a nossa velocidade específica vezes a concentração elevada a alfa mais beta, que vai ser N. Então, beleza, a gente tem isso igual ao quê? Igual a menos RA. Vou colocar um R. Vai. Tá bom, essa é a nossa equação. E para a gente linearizar ela, a gente aplica ln, ou log, dos dois lados. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter ln e menos RA e ln. Usando Rn. Igual eu já mostrei, você pode fazer qualquer logaritmo, qualquer básico. ln de k é n vezes ln e n de t. Ok. Então a gente tem essa equação de taxa aí. A gente, para aplicar o método diferencial, a gente tem que ter esse ln de RA e o ln da concentração que a gente tem, mas o de RA não tem. Aí a gente acha o nosso coeficiente angular, que vai ser n, e o nosso coeficiente linear, que vai ser o ln de k. Ok. A gente vai trabalhar com essa equação. Acho que se eu der enter vai dar aí. Só ficou aquele Czinho do trademark. Tentar deixar a equação escrita aqui para a gente não se perder, ok? E aqui a gente vai aplicar meio que uma gambiarra para a gente achar a variação. Wagner passou isso para vocês no slide. Quando você tem muitos pontos, compensa você usar. Você vê, se você fosse usar o método integral aqui, por exemplo, você teria que ficar chutando, né? Teria que ficar chutando o valor para n até o r quadrado dar alguma coisa satisfatória. Esse aqui não, você sai com o valor de n direto, e aí você já acha o ln de k também. Mas você vê que eu estou utilizando isso porque tem muito ponto. Só tem muito ponto para usar. Enfim. O que vai ser esse método diferencial? Qual que é a gambiarra que a gente vai fazer para achar a variação? É a taxa, né? Bom, a variação basicamente é o quê? É a concentração, né? A concentração no ponto que você tem menos do ponto anterior sobre a variação do tempo, que vai ser o tempo que você está agora menos o tempo anterior, né? Então a gente calcula essa fração aqui. Você vê que a gente vai perder um ponto, né? Fazendo isso, porque o do primeiro ponto não tem como calcular, né? A gente não tem concentração antes, então a gente perde esse ponto, mas a gente calcula para todos os outros. E você vê que eu coloquei aqui desse lado, mas essa. Enfim, não é meio difícil, né? Porque pensa só, você está pegando a concentração de um ponto e subtraindo pelo ponto passado e dividido pelo tempo. De qual ponto qual concentração é esse, né? A gente faz a média dos dois pontos que a gente usou, né? No caso desse primeiro aqui foi o primeiro ponto, mais o segundo sobre o 2, que dá esse valor de concentração aqui. No slide, inclusive, essa forma está errada, tá? Um menos o outro, mas é um mais o outro. Você vai chegar na concentração média, tem a... Aqui também vai ser médio, né? Tem um barrinho em cima, né? Mas, enfim, é a taxa média. E aí a gente usa isso para linearizar. Linearizando a equação, aqui vai ser o nosso y, aqui vai ser o nosso y,
que vai ser o nosso X. A gente usa aquela metodologia lá de... Nem apareceu aqui. De vez em quando buga. De análise de dados aqui, eu já fiz antes. A gente vai chegar nesse valor aqui, ó. Que é o quê? Tem que... O nosso N vai ser basicamente 2, 2,04, 3,05, né? E a gente tem a nossa interseção aqui, que é o ln de K. E já resolvendo aqui, o nosso K vai ser igual a 5,10. E basicamente bate com o gabarito. Você vê que é uma variação até mais considerável, né? Deu 5,10. Deu 5,104. Isso aí deu 5,060. Não, 0,060 de diferença. É considerável. Eu imagino que o que o Wagner fez nessa questão? Usou o método integral e considerou que a equação é fundamental. É a equação, os coeficientes exponenciais seguem os coeficientes estequiométricos, é fundamental mesmo. E aplicou o método integral e bateu, enfim. Mas eu queria trazer esse exemplo para vocês, essa questão, para mostrar como que você pode aplicar esse método diferencial, sabe? Então, vou dizer aqui para vocês verem como é que é. Basicamente é isso que eu queria mostrar. Você vê que eu nem preparei slide, não. Eu nem preparei slide. E só queria mesmo mostrar essa parte. Esse exercício é bem interessante também, porque até vou aproveitar e vou comentar sobre a letra B e a C também, mas o intuito mesmo era mostrar para vocês como que a gente aplica o método diferencial fazendo essa espécie de gambiarra para achar a taxa, sabe? Então, isso aqui só vai funcionar quando tiver muito ponto. E vocês vão ver se não funcionar também, né? Se você achar um valor absurdo aqui, porque às vezes o R, você viu aqui, R quadrado deu 0,996, 997. Eu nunca sei qual dos dois usar, o R quadrado ou o R quadrado ajustado. Eu tô usando o R quadrado. Geralmente dá um pouquinho maior, mas... voltando. Às vezes você vai achar uns valores absurdos aqui, tipo assim, você vai achar que o N, por exemplo, é 8. Ou senão você vai achar um N negativo. É possível achar um N negativo? É sim, é possível achar um N negativo. Só que. Não, N não, né? É um N. Um N negativo. É possível, só que. Não sei, velho. Eu não acho que vai acontecer, sabe? Mas é possível sim, mas. Sei lá, menos 10 de N não é um negócio muito que acontece, não, sabe? Raramente você vai achar uma ordem maior que 2 ou 3. E 3 deve... Nunca vi. É muito difícil. Então, às vezes você faz isso, faz esse processo, você acha um R quadrado satisfatório, só que, tipo assim, seu N tá dando 3, 4, ou se não, menos 4, entendeu? Aí você já desconfia, ó, entendeu? Até menos 1 é difícil de ter, sabe? Então, é ter esse senso crítico também quando você usa essa metodologia, que às vezes o R quadrado dá bom, só que você tá achando valores absurdos para seus parâmetros cinéticos. Mas, enfim, voltando para a questão, a letra B pede qual é o volume do PFR necessário para produzir 20 kg por hora de etileno-glicol, com uma conversão de 95%, a concentração inicial é a mesma do experimento em batelada. Ok, então se é a mesma, quer dizer que os dois são equimolares e a gente não precisa mexer na nossa equação de taxa. Ok. Vai usar aquela mesma equação de taxa, faz o balanço de massa para o PFR, mas é aí que está o detalhe. A gente não sabe o volume, a gente não sabe o tempo espacial, né? O que a gente pode fazer? A gente não sabe nada do tempo espacial, a gente não sabe nem o volume, nem a vazão. O que eu faria, eu acho que até foi isso que eu fiz na prova, a primeira coisa que eu faria é achar essa vazão inicial, de V0, que vai ser igual a V, o V que sai, o Vzinho que sai, porque não está tendo expansão, né? Igual a gente discutiu no início do vídeo, não está tendo expansão. Como é que eu vou fazer isso? Você precisa da massa molar disso daqui, ó, do que você quer produzir, do etileno glicol. Ele quer que seja produzido 20 kg por hora. Ok. Nessa conversão aqui de 95%, ok também. Qual que é a concentração que está entrando? 2 mol por dm cúbico, né?
Então, desses 2 mol por dm cúbico, 0,95 vai virar mol de etileno glicol. Aí a gente já acha a quantidade de mols, é, a concentração, né? A concentração de saída no reator abatelado. E aí o que, que a gente faz? A gente tem a concentração de saída. Bom, a gente vai precisar ver qual que é a vazão necessária para produzir isso daqui, né? Então a gente vai pegar essa concentração, multiplicar pela massa, pela massa molar, isso, multiplicar pela massa molar, e a gente vai ter vai ser quilograma por dm cúbico. Isso vezes o V0, ou seja, essa concentração mássica vezes a vazão volumétrica é igual ao quê? A essa vazão mássica aqui, ó. E aí, se eu não tiver errado nada, que eu acho que eu não errei, você isola o V0 e aí você vai achar esse V0. Deixa eu até fazer aqui que eu já passo o resultado para vocês. Mas é um exercício diferente, sabe? Então, deixa eu ver, a massa molar disso vai ser 62, né? Vou confirmar aqui. 24, 8 a 60, 62. Dá 117,8 gramas, concentração, o dm cúbico, né? E aí vai ser isso, vai ser 20.000 dividido por isso, dá uma vazão de 169,78 dm cúbicos por hora. Então essa é a vazão que a gente vai precisar nesse exercício. Achou a vazão, a gente tem o balanço lá de massa do PFR, né, que é de boa e tal, só substituir a nossa equação de taxa, faz a integral de 0 até 95, a gente acha o tal, e aí a gente sabe que tal é igual a V sobre V0, a gente tem V0 e a gente acha o V. Vai dar isso daqui. Eu não fiz as contas não, mas deve dar isso daqui sim. Só lembrar desse macetinho, não é macete, né? Esse processo que a gente usa para achar essa vazão de entrada que é igual a de saída. E aí, qual que é o volume de um CSTR operando em condições similares ao PFR do item B? Esse aqui é mais fácil ainda. A gente já tem a vazão de entrada. A gente tem o balanço de massa do CSTR, que é bem mais fácil. Mesma coisa, aplica a equação de taxa que a gente achou no balanço, vai achar o tal. Ou, na real, nem precisa substituir V sobre V0 como tal. Deixa V sobre V0 igual ao balanço lá. Igual ao balanço não, isso tudo é o balanço, né? Deixa eu V sobre V0 igual a CA0 menos T sobre a equação de taxa que a gente achou, né? Vai ser KC quadrado. Quadrado 2,04, né? Achou? Enfim. Aí resolve para ver. E a gente vai achar esse valor aqui. Não não é difícil, mas isso aqui é meio diferente, né? Vou usar a massa molar também que o Wagner não deu aqui. Tem essa análise também, né? De se tem expansão, se não tem expansão. Eu diria que não tem. Pode ter. Eu acho que quando eu fiz na prova não teve. Eu não sei se eu acertei, não. Lembro que eu errei alguma coisa, eu nunca descobri o que eu errei nessa prova. Mas não acho que tenha. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui, ó, quando eu fui colocar a unidade nesses. Foi o que veio na minha cabeça quando eu vi, mas pode ter sido na questão da prova também, que é essa 27. Mas você vê que não é tão complicado assim não. Você vê que você tem que fazer essa análise. Eu analisei como não tem expansão. Eu perdi pouco ponto, então eu acho que não, se fosse isso eu teria perdido muito ponto. Eu perdi 2 em 100. Então eu acho que não seria isso. Então, porque igual, se eu tivesse considerado que não tem expansão e tivesse, ele ia ter tirado, sei lá, uns 20 pontos pra mim. Mas eu acho que não foi isso não. Eu acho que realmente não tem expansão e você sabe disso por essa análise. Mas enfim, é basicamente isso. Tem essa parte aqui também de se descobrir o V0, que é um balanço de massa que você faz de cabeça, né? Basicamente.
E é isso, gente. O que eu queria passar mesmo para vocês hoje era mais a utilização do método diferencial para achar os parâmetros cinéticos, usando esse delta, né? Esperando que essa simplificação aqui para a derivada, né? Outra coisa também que vocês podem fazer, ele até passou para vocês, não tenho certeza, né? É plotar o gráfico de concentração por tempo e pegar a derivada ponto a ponto. Acho que o Origin faz isso, eu não tentei resolver isso pelo Origin, mas ele deve ter passado para vocês, se não passou é de boa também. Baixa o Origin aí. Tem tutorial no YouTube mostrando como é que você acha a derivada no ponto usando o Orange. Aí você vai plotar o gráfico lá. O Orange é um software de análise de gráficos. Aí você plota o gráfico de CA por T. Aí você consegue a derivada que vai ser a própria taxa. Então é outra forma também, esse método que eu mostrei a simplificação disso. Enfim, é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês.